Olá, tudo bem? Vamos falar de um assunto que eu considero extremamente interessante. Quando a gente ouve a palavra política, quase sempre pensa partido, eleição, disputa, escândalo. Mas eu quero começar com uma pergunta incômoda. E se a política não for isso? E se isso for apenas a superfície? A tradição clássica já dizia com Aristóteles que o ser humano é um animal político, mas ele não estava falando de urna eletrônica, ele estava falando de convivência. Sempre que duas ou mais pessoas precisam organizar a vida em comum, surge poder. E onde há poder, há política. Política partidária é a disputa organizada pelo controle do Estado. Ela é necessária, ela estrutura a democracia, ela canaliza conflitos, mas ela não esgota a política. Reduzir a política a partido é como reduzir o oceano à espuma das ondas. A política real começa muito antes da eleição. Ela começa quando uma família decide quem trabalha mais, quando um condomínio define regras, quando uma escola escolhe o que vai ensinar, quando a igreja define o que é moral. Isso também é política, porque política não é só sobre governo, é sobre poder. E como lembrava Michel Foucault, o poder não está apenas no Estado. Ele circula nas relações, ele atravessa discursos, ele molda comportamentos. Então, quando alguém diz eu não gosto de política, o que geralmente está dizendo é eu não gosto de política partidária. Mas ninguém vive fora da política. Você pode não votar, pode não militar, pode não discutir eleição, mas você trabalha sob leis, paga impostos, educa filhos dentro de um sistema, consome dentro de uma lógica econômica. Isso tudo é política, inclusive a omissão. Não escolher também produz efeitos. Como dizia Max Weber, o Estado é quem reivindica o monopólio da força legítima, mas a forma como essa força será usada depende da maturidade política da sociedade. E aqui está o ponto mais provocativo. Talvez o problema não seja política demais, talvez seja consciência política de menos. Nós terceirizamos a política para partidos e esquecemos que a totalidade da nossa vida é atravessada por decisões coletivas. A política partidária é instrumento. Dimensão política da vida é condição humana. Podemos escolher em quem votar, mas não podemos escolher viver fora das relações de poder. A questão não é se você participa da política, você já participa. A questão é, você faz isso de forma consciente ou apenas reage aos efeitos? Talvez amadurecer politicamente não seja gritar mais alto, seja entender mais profundamente. Porque, no fim, a política não começa no Congresso, ela começa na maneira como você ocupa o mundo. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Legal? Muito obrigado. Clica aí, coraçãozinho, faz perguntas que a gente responde. Tchau.